Em 1930, em Nova York, um vigilante mascarado, conhecido como o Aranha, ronda os telhados, capturando todos os bandidos da cidade. Um dia, a mulher que amava, Ruby, é assassinada por um dos seus inimigos. A partir de então, o Aranha se aposenta. Ele pendura o traje, se afasta de tudo e tenta viver como um homem comum. 5 anos depois, ele atende por um nome diferente, Ben Reilly. Ele está trabalhando como detetive particular e o seu trabalho o faz caçar Jimmy Edison. Um homem chamado Winston o contratou para isso. Então, Ben está seguindo-o pela cidade quando ele percebe e foge. Ben corre atrás dele pelas ruas, mas do nada um carro vem em alta velocidade. O motorista abre a porta e bate em Ben, derrubando-o no asfalto. Ele fica caído por alguns segundos antes de se levantar e continuar a perseguição, caçando tanto Addison quanto o motorista misterioso. Ele os alcança bem a tempo de ver que o outro cara encurralou Addison e então, do nada, o homem entra em chamas, envolto em fogo. Acontece que Addison não é um alvo comum, ele tem poderes. O motorista entra em pânico e saca a sua pistola, enchendo-o de tiros. Ben assiste à distância enquanto o corpo de Addison libera uma explosão massiva que abala o quarteirão. O motorista é arremessado para trás com força, nocauteado. Ben o arrasta para longe e começa a revistar os seus bolsos, tirando uma carteira e descobrindo que o cara é um colega detetive chamado Patrick Donegal. Enquanto eles conversam, Ben descobre que ele também foi contratado por Winston, se perguntando por que o sujeito colocou 2 detetives para perseguir o mesmo homem. Quando volta para o seu escritório, ele encontra a sua assistente Janet Ruiz esperando por ele. Eles conversam sobre os negócios indo mal e o dinheiro escasso, mas de repente um cliente aparece dizendo a Ben que tem suspeitado de sua esposa. Ele acha que ela o está traindo com outro homem e quer que Ben a siga e traga a verdade. A condição mais importante, Ben tem que fotografar tudo. O homem entrega uma foto da sua esposa junto com o nome dela, Cat. Enfim, o detetive vai encontrar um amigo jornalista chamado Robbie Robertson, que sabe que ele é o Aranha e implora para que ele volte às ruas para deter o mafioso Silverman, que está destruindo a cidade inteira. Mas Ben insiste que o Aranha morreu junto com Ruby. Focado no trabalho, Ben segue Cat até um luxuoso prédio de apartamentos e sobe escondido pela escada de serviço. Ele consegue fotografar a mulher com um amante, mas acaba ouvindo os dois fechando um acordo para um assassinato. Após o acerto, o homem tenta se aproveitar de Cat, o que leva Ben a intervir. Quebrando seu jejum de 5 anos, ele atira sua primeira teia, prendendo o braço do agressor para que a mulher escape e foge do local em seguida. De volta ao escritório, Winston o aguarda. Ben esconde a morte de Addison e o confronta sobre o outro detetive, dizendo que soube que Patrick recebeu mais do que ele e exigindo $200 a mais para continuar o caso. Winston aceita e diz para ele acelerar o passo, mas Ben o segue, descobrindo que o homem trabalha para Silverman. Acontece que a mansão do mafioso havia sido incendiada por Addison e agora Silverman quer descobrir a todo custo quem o contratou. Ao retornar ao escritório, Janet revela as fotos de Cat da noite anterior e ao analisá-las, os dois notam que o homem com quem ela estava é o prefeito da cidade, Alfred Morris. Ben procura Robbie para investigar Cat e descobre que ela é uma cantora famosa que trabalha em uma boate chamada Alcove. Ele vai até lá, fica encantado com a voz dela, mas precisa se esconder rapidamente ao avistar Silverman e Winston sentados no local. Assim que os mafiosos saem, Ben aborda Cat e revela ter fotos dela com o prefeito. Abalada, ela aciona seu guarda-costas, Flint Marco, para expulsá-lo, mas Ben joga as cópias na mesa. Ele a avisa que não são as únicas e que Silverman a mataria na hora se descobrisse o encontro com seu maior inimigo. Com a vantagem nas mãos, Ben marca um encontro com ela para o dia seguinte e sai. Ao sair, ele percebe que Flint o segue e o atrai para o último andar de um prédio em construção. O guarda-costas exige as fotos, ignorando os avisos de Ben de que só quer ajudar. Do nada, o corpo de Flint se transforma em areia e ele empurra o detetive do alto da torre. Para sobreviver à queda, Ben é forçado a disparar suas teias, voltando definitivamente à pele do aranha. Ele volta ao topo e dá uma surra brutal na criatura de areia, deixando o homem nocauteado. Nesse momento, Cat chega correndo desesperada, revelando o romance secreto entre ela e o guarda-costas, e Ben vai embora. No dia seguinte, ela surge no escritório e contrata
contrata Ben para encontrar Flint, que desapareceu misteriosamente após a luta. Ela se recusa a dar qualquer detalhe sobre o rapaz e sai apressada, deixando claro que esconde muitos segredos. Longe dali, Silverman ignora os avisos de Winston de que está marcado para morrer e decide ir pessoalmente escoltar um grande carregamento de bebidas do Canadá. Enquanto isso, Ben arromba o apartamento de Flint em busca de pistas. Entre os pertences do guarda-costas, ele encontra uma antiga foto militar na França, da época em que ele foi prisioneiro do exército alemão. Curiosamente, ao lado dele, na mesma unidade, está Addison, o Homem de Fogo. Ben fica intrigado com o fato de que há dois homens com poderes sobrenaturais escondidos no mesmo passado. Ele confronta Cat com a foto militar, revelando de surpresa que Addison foi o responsável por incendiar a mansão de Silverman. Cat não demonstra nenhuma reação e sua calma absoluta faz Ben concluir que ela é blindada contra a pressão e esconde muitos segredos, mas ele recua por enquanto. Ao voltar ao escritório, dois capangas de Silverman o aguardam. O reflexo quase o faz disparar suas teias, mas lembrando que está sem máscara, Ben engole os instintos de herói e aceita a surra. No carro, a caminho do encontro com o chefão da máfia, os bandidos contam que Silverman deduziu que Addison abriu o bico antes de morrer e quer saber o que Ben descobriu sobre o mandante do atentado. Com a charada resolvida, o detetive esmurra o capanga ao lado, salta do veículo em movimento e escapa. No dia seguinte, Ben recruta Rob para rastrear a viúva de Addison. O jornalista vai até a antiga favela onde Addison morava e, entrando em sua casa, ele não encontra ninguém. No entanto, Lonnie Lincoln surge na porta perguntando quem é ele e o que quer ali. Chocado ao descobrir a morte do amigo e percebendo que Rob está ali para ajudar, Lonnie revela que a viúva está hospedada em um hotel de luxo. Rob a encontra e conversa com ela, confirmando a teoria de que Addison realmente foi contratado para eliminar Silverman, mas ela se recusa a entregar o nome do mandante. Ao mesmo tempo, Lonnie leva a notícia até Flint, que está escondido, já que seu rosto se recusa a voltar à forma humana e continua preso como areia. Lonnie pergunta se ele sabe de alguma coisa, mas Flint também não faz ideia de quem encomendou a morte do mafioso. Enquanto isso, Silverman fecha o acordo milionário de bebidas canadenses pessoalmente, mas na viagem de volta seu comboio é interceptado e o Aranha ressurge com força total. Ele aniquila a escolta armada para o carro do mafioso e invade o banco de trás. Silverman fica atônito, achando que o herói voltou para desmantelar seu império. Mas o mascarado dá um aviso muito mais específico. Ele proíbe o chefão de encostar um dedo no detetive Ben Reilly, afirmando ser um amigo pessoal. Deixando o recado dado e o mafioso apavorado, o Aranha desaparece. No dia seguinte, o próprio Silverman aparece no escritório de Ben para pedir desculpas e contratá-lo para descobrir quem enviou Addison para matá-lo e incendiar sua casa. Ele deixa um adiantamento considerável, mas após sua saída, Ben nota que Silverman marca todas as notas que distribui. Ele pede à sua assistente o dinheiro pago anteriormente por Cat e confirma que as notas também estão marcadas, mas em um local diferente, o que significa que o mafioso rastreia e marca o pagamento de cada pessoa que trabalha para ele de forma única. Enquanto isso, Rob volta à favela para extrair mais informações de Lonnie Lincoln, já que o homem também estava na antiga foto militar de Flint. De repente, a polícia invade o local com brutalidade para desapropriar os moradores. No meio do caos, Lonnie e Flint surgem, revelando a extensão de seus poderes. Enquanto Flint usa sua forma de areia, o corpo de Lonnie se transforma numa armadura impenetrável. Juntos, eles arremessam os policiais armados para longe, e Rob fotografa cada detalhe da briga. Enquanto isso, Ben confronta o cliente que se passou por marido de Cat e descobre que ele nunca foi casado com ela, não a conhecia e estava apenas tentando conseguir fotos comprometedoras para chantagear o prefeito. Com essa peça no lugar, o detetive vai até Cat, avisando que ainda procura por Flint e joga a isca de que Silverman o contratou pessoalmente para investigar o atentado. Cat fica nitidamente tensa e acaba desabafando seu desprezo pelo mafioso, revelando que ele a sufoca e controla cada aspecto de sua vida como se ela fosse uma propriedade. Ben a deixa e vai direto até Winston. Ele joga na cara do capanga que Silverman assumiu a investigação, fazendo-o entrar em pânico, aterrorizado com a ideia de se tornar inútil para o chefe. Sabendo disso, Ben oferece
um acordo: se descobrir o mandante, entregará o nome a Winston primeiro, mas cobra por isso. Desesperado, Winston esvazia a carteira e entrega todo o dinheiro. Ben confere as notas na mesma hora e memoriza o local exato da marca registrada do capanga. Ao retornar ao escritório, Robbie o espera com as fotos de Flint e Lonnie destruindo a polícia. O detetive puxa o amigo de lado e revela que já desvendou todo o mistério. A mandante do atentado é a própria Cat. A cantora se encontra em segredo com o prefeito, que é inimigo dele, é apaixonada por Flint, amigo de Addison, e odeia ser controlada por Silverman. No entanto, a voz de Ben deixa claro o seu pavor de que o mafioso descubra a verdade e a mate sem piedade. Ben vai até o hotel alertar Vera, a viúva de Edison, mandando-a fugir da cidade antes que Silverman a encontre e se vingue. Mas ela percebe o peso na voz do detetive e rebate que ele não está ali porque se preocupa com ela, mas porque se preocupa com Cat. Ela sabe do seu pavor de que Silverman descubra que Cat encomendou o atentado e dá um ultimato. Ela ficará de bico calado e sairá da cidade se Ben pagar $1.000 até o dia seguinte, ou ela mesma venderá a informação ao mafioso. Ben recua, já que a maior quantia que já viu na vida foi $35. Sem saída, ele usa a noite a seu favor. Se infiltrando na mansão de Silverman, ele usa seus poderes para arrombar o cofre do chefão e roubar exatamente os $1.000. No dia seguinte, ele entrega o dinheiro a Vera e manda ela sumir, sem perceber que Winston observava tudo das sombras. Logo depois, Ben corre para a estação de trem e intercepta Cat, que estava de malas prontas para fugir. Ele a tranquiliza, garantindo que pagou Vera e enterrou qualquer evidência. Mas o alívio dura pouco. Winston e seus capangas surgem, capturam os dois e os arrastam para um local remoto, onde Silverman os aguarda ao lado de uma cova já aberta. Para piorar, os capangas também capturaram Vera antes da fuga. Winston está pronto para expor Cat e entregar a verdade, mas a mente de Ben trabalha mais rápido. Ele pede que deem a Vera a chance de falar. Então a viúva mente, afirmando que foi Winston quem a pagou para colocar a culpa em Cat. Quando o capanga nega, Silverman exige ver o dinheiro que Vera recebeu. Ao analisar as notas, o mafioso encontra a exata marca registrada do próprio Winston. Acontece que Ben havia plantado intencionalmente o dinheiro que recebeu de Winston, sabendo que Silverman usaria as marcas para validar a história. Convencido da traição, Silverman executa Winston na hora, mas também mata Vera. No dia seguinte, Cat procura Ben no antigo bar, onde trabalhava antes do domínio de Silverman, e finalmente abre o coração. Ela revela que antes do mafioso era pobre, mas feliz. Hoje ele controla cada passo e até as roupas que ela veste. Seu ódio mortal nasceu quando Silverman descobriu seu antigo noivado e assassinou o homem com quem ela estava prestes a se casar, despertando nela um desejo cego por vingança e liberdade por qualquer meio necessário. Enquanto isso, Robbie leva Lonnie às pressas para o escritório de Ben. Em contrapartida, a lealdade de Flint acaba graças ao ciúme, pois após vigiar Cat, vê-la com Ben e escutá-la abrindo o coração para o detetive, ele decide cuidar apenas de si mesmo e corre para Silverman, se tornando oficialmente um de seus homens. No escritório, Janet e Robbie interrogam Lonnie. Ele revela que a sua unidade militar foi feita prisioneira pelo exército alemão e usada em experimentos bizarros. Sem entender a ciência por trás das mutações, ele entrega a única pista real, o nome da médica que monitorava as cobaias, a doutora Faber. Enquanto isso, Ben leva Cat para sua casa e também expõe suas próprias cicatrizes, revelando que sua namorada foi assassinada há 5 anos apenas como uma forma cruel de vingança contra ele. Ao ser questionada sobre o destino de sua fuga, Cat revela que iria para Santorini, uma ilha de areia negra paradisíaca. Ela insinua que, se estivesse ao lado do homem que ama, deixaria a vida em Nova York para trás em um claro convite para Ben. Nesse momento, eles ouvem no rádio que um monstro com superpoderes está assaltando um banco. Certa de que o bandido é Flint, Cat corre para o local. Ben pede a Robbie para cobrir a luta, veste a máscara e também parte para o confronto. No entanto, o criminoso não é o Homem de Areia, mas sim um novo inimigo que dispara rajadas elétricas e ilumina o Aranha com um choque brutal bem na frente da multidão. Após apanhar violentamente, Ben entende que ele absorve força de cada fonte de luz ao seu redor. Agindo rápido, ele corta a energia do quarteirão
inteiro e deixa o vilão espancá-lo no escuro até que a última gota de sua bateria humana se esgote. Totalmente descarregado, o bandido é entregue à polícia. Exausto e machucado, Ben volta para casa, mas logo Cat bate em sua porta, dizendo que não foi falar sobre Flint. Observando a postura e a forma como o vigilante mascarado se movia durante a luta, ela descobriu tudo, e para provar sua teoria da forma mais letal possível, ela senta no parapeito e simplesmente se atira da janela. Em uma fração de segundo, Ben dispara uma teia e a pega no ar. Com o segredo revelado, a tensão entre os dois explode e eles finalmente se beijam. Mais tarde, numa lanchonete, Ben abre o jogo com ela sobre o seu passado. Há 15 anos, durante a guerra na França, ele recebeu a missão letal de resgatar uma unidade feita prisioneira pelos alemães. Exatamente a mesma unidade de Flint, Lonnie e Addison. Ao chegar, descobriu que os homens haviam sido usados como cobaias de experimentos grotescos. Uma das vítimas havia sofrido uma mutação completa, tornando-se uma criatura aracnídea. O monstro atacou Ben, o mordeu com força e transferiu a maldição. Enquanto isso, Flint vai até Lonnie e consegue convencer o amigo da armadura impenetrável a trabalhar para a máfia, garantindo que o chefão é o único homem que os aceitaria como os monstros que se tornaram. Longe dali, no escritório, Janet e Rob trazem a peça que faltava para Ben. A cientista que supervisionava as anomalias daquela unidade de guerra se chama Doutora Faber. Sem perder tempo, o detetive descobre onde ela trabalha e invade seu escritório para vasculhar os prontuários das antigas cobaias. Porém, o plano dá errado e a Doutora Faber entra na sala, flagrando no ato. Como o hospital em que ela trabalha é, na verdade, uma instituição psiquiátrica, Ben começa a fingir que é apenas um paciente que fugiu do quarto. Ele se finge de paciente desorientado, perguntando por um certo Dr. Collins e sai caminhando. Quando o assistente de Faber percebe que o conhece, já é tarde. Ben desceu as escadas, prendeu os arquivos roubados com uma teia e desapareceu. Longe dali, Flint e Lonnie invadem a delegacia onde o homem elétrico está detido e massacram todos os policiais do local. Silverman caminha pelos destroços e recruta o vilão, agora batizado de Megawatt, formando oficialmente seu próprio exército de monstros. Seguro, Ben se encontra com Rob e revela que os tratamentos da Doutora Faber para curar as cobaias tiveram o efeito reverso, acelerando a morte de todos eles. Chocado, o jornalista concorda em publicar o escândalo em 2 dias. Nesse momento, Silverman liga e exige ver o detetive. Ao chegar, Ben dá de cara com os mutantes reunidos sob o comando dele. O chefão o manda entregar um recado claro ao Aranha: fique fora do meu caminho e longe do prefeito, ou será esmagado por esse exército. Quando Ben se vira para o elevador, Flint o encurrala. O monstro de areia revela saber do romance entre o detetive e Cat, mas avisa que só o poupará dessa vez, porque Ben a salvou da armadilha de Winston. Ben vai direto até Cat e conta que a Doutora Faber falhou, a condição de Flint é irreversível e todos eles vão morrer em breve. Vendo a chance perfeita de escapar desse inferno, ele propõe que os dois fujam imediatamente para Santorini. Cat aceita e Ben corre para a casa radiante para fazer as malas. Porém, enquanto Cat também arruma suas coisas, Lonnie bate em sua porta avisando que Flint precisa vê-la urgentemente. Ao encontrar o ex-amante, Cat vê que seu corpo está se deteriorando rapidamente. Destroçada por ainda amá-lo, ela corre até a Doutora Faber implorando por uma cura. A médica diz que já tentou de todas as maneiras, mas a única solução seria extrair amostras do Aranha, o único mutante com o DNA perfeitamente estável. Mas ela não faz ideia de quem ele é. Cega pelo desespero de salvar Flint, Cat comete a traição final e entrega o segredo. O Aranha é Ben Reilly. Faltando apenas 1 hora para a fuga, Ben é surpreendido por uma batida na porta. É Ogden, o assistente da Doutora Faber. O homem que envelhece de forma assustadoramente rápida também era um dos prisioneiros de guerra que Ben havia resgatado. Antes que ele possa reagir, Ogden o ataca de surpresa e aplica um sedativo potente. Quando Ben recupera os sentidos, ele está amarrado a uma mesa no laboratório. A Doutora Faber sussurra que tirará apenas algumas amostras inofensivas, mas inicia um processo de tortura brutal. Sem a menor piedade e de forma sádica, a médica começa a extrair tudo o que pode do corpo vivo dele. Amostras de sangue, pedaços do baço, do fígado, dos pulmões e até da medula espinhal. Ogden
Ogden sente pena de Ben e tenta confortá-lo secretamente, levando água e comida. Ben avisa que os médicos do exército já haviam falhado em extrair uma cura dele no passado, mas Ogden garante que sua mãe é brilhante, e ele estava certo. Após a pesquisa brutal, a doutora Faber finalmente sintetiza o antídoto. A primeira dose é testada no próprio filho, que apesar de ter apenas 36 anos, vivia aprisionado em um corpo severamente envelhecido. O resultado é um milagre científico. Ogden rejuvenesce diante de seus olhos. Porém, a ambição da médica vira crueldade pura. Para apagar os rastros do sequestro, ela decide matar a cobaia. Ogden tenta dissuadi-la, finge concordar e pega a arma, dizendo que ele mesmo puxará o gatilho, mas sua verdadeira intenção é libertá-lo. O que a família não sabia é que a bomba relógio do jornalista havia explodido. Rob publicou a matéria denunciando as atrocidades do passado e revelando a localização exata do laboratório clandestino. A notícia chega na mesma hora aos ouvidos de Silverman, que marcha para o hospital com seu exército de monstros em busca de novas aberrações para recrutar. Enquanto Ben consegue se libertar das amarras, ele esbarra com Ogden no corredor. O rapaz o ajuda a fugir, mas ao ver a máfia invadindo o andar, manda Ben correr e volta sozinho para tentar proteger a mãe. Na sala, a doutora Faber já havia preparado um segundo frasco do antídoto quando Silverman e seus capangas arrombam a porta. Exigindo ver as outras cobaias, os mafiosos são levados para os fundos. Todos os antigos companheiros mutantes estão mortos, preservados em tanques com formol como aberrações de museu. Percebendo que teriam o exato mesmo destino bizarro nas mãos daquela mulher, os monstros se voltam contra ela. Ogden tenta intervir e atira para salvar a mãe, mas é inútil. O exército mutante massacra a médica e o filho sem a menor piedade e incendeia o laboratório inteiro. Retornando para tentar salvá-los, Ben chega tarde demais e encontra apenas o último frasco do antídoto. Ele agarra o tubo e some nas sombras, saindo pelo telhado. No dia seguinte, ele encontra Rob, dizendo que está completamente destruído, física e emocionalmente. Durante a tortura, a médica revelou como o encontrou, e a verdade o magoou profundamente. Foi Cat quem o entregou de bandeja. A traição da mulher que ele amava o feriu demais, mas Rob faz um discurso de incentivo, afirmando que a maldição aracnídea de Ben é, na verdade, um dom enviado por Deus para proteger os inocentes de Nova York e que ele não pode dar as costas à cidade. Esgotado e ferido, Ben rebate dizendo que não quer mais carregar esse fardo. Ele puxa o antídoto do bolso pronto para injetá-lo em si mesmo e acabar com a maldição para sempre. Mas Rob é mais sagaz. Ele aponta que aquela cura nunca foi feita para o Aranha. O antídoto foi criado para consertar o DNA de Flint, Lonnie e Megawatt, que estão com os dias contados. Curá-los à força ou com consentimento salvaria a vida dos homens e, ao mesmo tempo, esmagaria o poder de Silverman, que perderia o seu exército invencível de uma só vez. Com a mente clara e um novo propósito, Ben concorda. Ele retorna para o escritório e, no momento em que Janet vê o rosto do chefe completamente desfigurado pela surra e pelas agulhas, ela entra em pânico. Sem mais forças para manter a farsa, Ben despeja toda a loucura pela qual passou nos últimos dias. E, para finalizar, ele solta o último e maior de seus segredos para a assistente. Ele é o vigilante mascarado que a cidade chama de Aranha. Após soltar a bomba, Ben se arrepende na mesma hora, mas Janet apenas ri, lembrando que aquela não era a primeira vez. O detetive sempre abria o bico quando ficava bêbado. Sem tempo a perder, Ben enche as seringas com o antídoto. O plano é curar os 3 monstros de Silverman e, por fim, injetar a última dose em si mesmo, encerrando a própria maldição para sempre. Vestindo o traje, ele vai direto até Lonnie, mas o monstro não quer conversa e o ataque é imediato e brutal. Ben tenta injetar a cura no meio da briga, mas a agulha quebra contra a pele impenetrável do inimigo. Sem piedade, Lonnie o espanca até ele apagar completamente. Nesse momento, Rob, que havia seguido o amigo escondido
Surpreendido, agarra uma segunda seringa do chão e crava a agulha direto no olho de Lonnie, o seu único ponto vulnerável. A cura age em segundos, apagando os sintomas. Ao perceberem que o monstro perdeu a armadura, os policiais partem para o linchamento, mas Ben acorda na hora exata, defende o ex-vilão e os dois acabam com a polícia juntos, escapando com Robbie. Exausto e ainda destruído pelas torturas da doutora Faber, Ben desaba no apartamento de Robbie. Grato por ter sua humanidade de volta, Lonnie aceita um pagamento do jornalista e some da cidade para sempre. Mais tarde, Janet aparece no local para checar o chefe, mas comete um erro fatal. Ela foi seguida. Os capangas de Silverman invadem o apartamento com brutalidade e sequestram Ben antes mesmo que ele consiga pegar as seringas com o antídoto. Arrastado até a mansão, o detetive é encurralado pelo chefão da máfia. Silverman ordena que Ben deve ligar para o seu amigo Aranha, mandar que ele entregue a cura pessoalmente e prometer que ninguém sairá machucado. Ben entra no jogo, liga para Robbie e passa a mensagem cifrada. Entendendo o recado de que precisam agir, o jornalista veste o traje do Aranha e marcha sozinho para a Cova dos Leões carregando o antídoto. Assim que o falso Aranha chega, Silverman exige a maleta e manda Megawatt tomá-la. Mas no instante em que o homem elétrico coloca as mãos na cura, ele se volta contra Silverman na mesma hora, cuspindo a dura realidade. Os mutantes é que possuem o verdadeiro poder, o que torna o chefão da máfia completamente inútil e obsoleto. Sem aviso, o monstro eletrocuta violentamente o Aranha. Desesperado, perdendo o controle do próprio império, Silverman grita para Flint atacar o traidor. No entanto, a lábia de Megawatt é mais afiada. Ele alerta Flint de que o mafioso só queria o antídoto para retê-lo e usá-lo como coleira para escravizá-los. Nesse momento, Megawatt se abaixa e arranca a máscara do Aranha eletrocutado no chão. Mas o rosto não é o do herói, e sim o do jornalista Robbie Robertson. Com Robbie caído, Ben é forçado a intervir e mergulha de cabeça na briga contra os dois monstros. Percebendo que perdeu o controle de tudo, Silverman tenta escapar de fininho, mas Cat bloqueia sua fuga e vai direto atrás do mafioso. Na confusão, Ben consegue derrubar Flint e Megawatt por um breve momento, corre até o jornalista ferido e veste o traje do Aranha de volta. Mas a vantagem dura pouco. Os mutantes se recuperam, agarram o herói e o arremessam brutalmente para o meio da rua. Quando os dois avançam para o golpe final, Ben saca uma das seringas de cura que pegou de Robbie, mas ela é estilhaçada na briga. Agora resta apenas uma última dose do antídoto. Longe dali, após uma perseguição, Cat encurrala Silverman e o executa a sangue frio, cortando o mal pela raiz e conquistando sua liberdade. Sem perder tempo, ela volta para a rua para ajudar Ben e aponta a arma para Megawatt. Ao tentar atirar, ela descobre que não há mais balas. Percebendo a ameaça, o homem elétrico dispara uma carga fulminante que derruba Cat no asfalto. Ao ver a mulher que ama sendo ferida, Flint se volta contra o próprio aliado e ataca Megawatt num embate direto, mas não é páreo para a força do inimigo e acaba brutalmente humilhado e derrotado em segundos. Nesse momento, Ben dispara suas teias e imobiliza Megawatt. O vilão sorri e envia uma corrente elétrica letal diretamente pelas teias, mas o herói suporta a dor torturante, puxa o monstro com toda a sua força e o arremessa direto nos trilhos do metrô. O trem passa a toda velocidade, despedaçando o vilão e colocando um fim definitivo à ameaça. Com a batalha vencida e os inimigos caídos, Ben caminha até Cat. Sem dizer uma palavra, ele entrega a última seringa do antídoto nas mãos dela para que ela salve a vida de Flint, virando as costas e indo embora na escuridão. Com o império do crime destruído, Robbie junta os cacos e funda seu próprio jornal, garantindo que poderá publicar a verdade sem que ninguém controle ou censure o seu trabalho. Para Ben Reilly, a vida volta à dura e fria realidade de Nova York. Cat o abandona de vez, escolhendo seguir o seu próprio caminho. Sem ter o que fazer além de seguir em frente, ele volta para o seu velho escritório e promove Janet, oficializando-a como sua nova sócia na agência de detetives.